Olá, sejam bem-vindos mais uma vez à Estação Canadá. Começamos agora o resumo das principais notícias da semana. Eu sou Lauro Nishiura, estou aqui na companhia de Vanessa da Costa, que é quem traz os destaques desta semana. Canadá proíbe a venda de veículos a gasolina a partir de 2035. Primeiro-ministro pode aproveitar as vantagens do retorno à normalidade para convocar novas eleições. Canadá começa a afrouxar as restrições de fronteira para os viajantes canadenses totalmente vacinados. Bombeiros de Vancouver alertam sobre grandes perigos de incêndio urbano. Cirurgião quer banir escovas de metal para churrasqueira após dezenas de acidentes. Estes são os destaques desta semana. Continue conosco até o fim deste programa. Mas antes das notícias, não se esqueçam de se inscrever no nosso canal e compartilhar este episódio. Canadá proíbe a venda de veículos a gasolina a partir de 2035. Em menos de 15 anos, todos os automóveis e caminhões leves vendidos no país serão veículos com emissão zero. No outono passado, Quebec já havia anunciado a proibição de venda de veículos a gasolina na província a partir de 2035. O governo federal, que havia estabelecido a mesma meta para 2040, anunciou esta semana que se alinhará à decisão de Quebec e antecipará em 5 anos a meta do país. A proibição de veículos a gasolina deve ajudar o Canadá a cumprir sua promessa de redução de emissões de poluentes de 40% a 45% até 2030 em relação aos níveis de 2005. Além disso, o país pretende alcançar a neutralidade de carbono até 2050. Segundo o ministro do Meio Ambiente e Mudanças Climáticas, Jonathan Wilkinson, esta decisão deve ser acompanhada por investimentos significativos em infraestrutura e empregos sustentáveis. O subsídio federal de $5.000 para veículos verdes continua em vigor. As empresas que fabricam veículos com emissão zero no Canadá agora desfrutam de uma redução de 50% nos impostos corporativos. A Bloomberg New Energy Finance e o Conselho Internacional de Transporte Limpo prevêem que, em 2030, um veículo com emissão zero não deve custar mais do que um veículo a gasolina. Uma ótima notícia para o meio ambiente, mas será que para aqueles que possuem carro a gasolina ainda essa é uma boa notícia? O que será que vai acontecer com esses carros todos, hein? Olha, eu acho que como a notícia prevê aí que até 2035, ou seja, faltam aí pouco menos de 15 anos, o pessoal tem tempo aí para se planejar. Quer dizer, provavelmente quem está comprando um carro agora vai pensar aí em ficar uns 10 anos com o carro no máximo. 15 anos já está se planejando para, de repente, mudar para um veículo elétrico. Dificilmente hoje, até no Canadá, a gente vê muitos veículos com mais de 15 anos. É verdade, rodando, né? Talvez já Talvez não poucos. contem mais com eles. Talvez já tenham poucos. E assim, ele diz aqui, né, que esse estudo feito por essas duas... a Bloomberg New Energy Finance e o Conselho Internacional de Transporte Limpo, eles preveem que em 2030 os veículos elétricos já não custarão mais do que um veículo a gasolina. Alguns veículos elétricos já não custam mais, né? A gente vê, por exemplo... Graças aos subsídios. Exato, né? A gente tem um subsídio federal de $5.000, mas quem mora no Quebec não tem direito a esse subsídio porque tem o subsídio provincial de $13.000, o que já equipara em alguns veículos o valor do veículo a gasolina. Isso acho que deve acontecer cada vez mais, incentivando as pessoas a comprar esses veículos, e eu acredito que poucos veículos sejam a gasolina em 2035. Sim, de fato. Mas sempre tem aquele mercado do pessoal aí que compra carro bem batido, né? Carro de $1.000, de $500, que é aquele carro assim que a gente não sabe porque como é que tá de pé ainda, ou às vezes é tão antigo que não dá problema, né? Como, tem sei lá, que troca, muito né? Simples, então. Que consegue trocar as peças mais facilmente. Então, o que eu quero saber, assim, na sua opinião, é o que vai acontecer com a gasolina? Será que vai continuar essa questão do combustível? Será que vai ficar mais caro? Porque vai existir, né? Muitos carros ainda por aí rodando. E com uma frota tão grande de carro elétrico, que é o que se pretende, né? Eu acho que deve ter menos oferta de gasolina, mas não deve ficar mais caro, porque também vai ter menos procura pela gasolina, né? Sim. Então, eu acho que vão diminuir a quantidade... Depende de onde vai vir essa gasolina, né? Mas vão diminuir a quantidade de postos e, com certeza, vai diminuir também a quantidade de veículos precisando de gasolina. Eu acho que, paulatinamente, daqui até 2035,
cada vez mais vai ser difícil ter um carro a gasolina. Vamos ver como vai ser a autonomia, né, dos carros mais potentes, assim. Isso já não é mais um problema como era no início, né? Já temos aí veículos com 600, 700 km de autonomia. É uma questão de avanço da tecnologia, que avança cada vez mais rápido. Eu não acho que isso deva ser um problema, não. O problema que eu penso mais é que ainda não se discute tanto a questão do descarte dessas baterias de lítio, que são Então a gente também pode contar aí, talvez, não sei, mas parando para pensar, se eu fosse comprar agora um carro zero, seria... Não sei se valeria a pena comprar a gasolina. O que você acha sobre isso? Olha, eu acho que talvez ainda tem mercado, mas vai acabar em breve. Quer dizer, a revenda vai... Se o carro usado já perde muito valor, com o passar dos anos, vai perder mais ainda os carros a gasolina, né? Então vão perder mais ainda valor. Então, de repente, já é o momento de quem está pensando em comprar carro zero, já pensar bastante em opções de veículos, no mínimo híbridos, né? Até porque, como a gente falou, talvez a oferta de postos de gasolina também deve diminuir. E eles duram mais, esses carros? Ainda é tudo muito recente, né? Assim, não existem carros tão antigos para a gente ter essa ideia do quanto eles duram. Mas pensando que os veículos hoje já não são mais feitos para se durar 20 anos, como era antigamente, de repente a vida útil de um veículo deve ser mesmo aí entre 10 a 15 anos. Ok, então vamos todos continuar na mesma. Por isso que eu falei do descarte, né? Tem que pensar nessa questão, que o veículo verde não é tão verde assim, né? Ele se gasta muito na produção dessas baterias, é muito poluente. Descartar essas baterias também é muito poluente. Inclusive, um estudo recente falou que um Tesla modelo 3, ele passa a ser mais verde do que um Honda Civic a partir de 13.500 km. Esse estudo saiu essa semana também. Quer dizer, até 13.500 km, ele foi mais poluente na sua vida do que um Honda Civic, não, desculpa, era um Toyota Corolla, a comparação. Quer dizer, um Corolla de até 13.500 km e um Tesla Model 3 de 13.500 km, aí eles estão iguais. A partir de então, o Tesla passa a ser mais econômico, mais verde, vamos dizer assim. Eu não sei em outros lugares do mundo, mas aqui a gente consegue isso em 6 meses. Sem dúvida, né? Aqui só highway e tal, então, sem dúvida, aqui se roda muito mais do que isso em um ano, com certeza, a maioria, né, dos canadenses. Sim. Primeiro-ministro do Canadá pode aproveitar as vantagens do retorno à normalidade para convocar novas eleições. O parlamento está em recesso de verão, com a perspectiva de outra campanha eleitoral quando retornar em setembro. O governo Trudeau está esperando há meses o momento certo para apelar aos eleitores. Ele aposta que pode recuperar a maioria perdida em 2019. Em outubro, o segundo mandato de Justin Trudeau completará 2 anos, que é a duração típica de governos minoritários no Canadá. O primeiro-ministro continua dizendo que a obstrução da oposição tornou o parlamento disfuncional, e este argumento deve ser apresentado ao governador-geral para que o parlamento seja dissolvido no final de agosto. Vários deputados aproveitaram os dias de encerramento da sessão para fazer os seus discursos de despedida. Justin Trudeau está com pressa, pois os ativos que ele possui hoje podem não valer mais daqui a um ano. O regresso à normalidade, que se espera que aconteça no final do verão graças à vacinação, criará um clima favorável. A retirada das restrições de saúde dará aos canadenses uma maior sensação de liberdade. A aguardada reabertura das fronteiras com os Estados Unidos deve ocorrer também pouco antes da convocação das eleições. Os benefícios como a PCU ainda estarão na memória dos milhões de canadenses que se beneficiaram delas. E, além disso, a OCDE prevê que o Canadá terá uma das recuperações econômicas mais fortes entre os países desenvolvidos, com um crescimento esperado de 6,1%, o que levará a um pequeno boom que permitirá que milhares de desempregados voltem ao trabalho. Se o primeiro-ministro esperar mais um ano, o cenário pode ser bem diferente e, por enquanto, imprevisível. Olha, realmente, se há um momento para convocar novas eleições, o momento é esse em que as pessoas estão no verão, sim, né, saindo de uma pandemia, bom ânimo, mas recuperando empregos, né? Quer dizer, com o país com crescimento, enfim, eu acho que se há um momento para se tentar ter maioria, o momento é esse, sem dúvida.
Eu não sei o que seria a crítica da oposição nesse momento para o Canadá. De fato, os dados econômicos são muito favoráveis comparados aos outros países, né? Então, eu acho que isso é o que mais está favorecendo ao governo Trudeau nesse sentido. Eu acho que a popularidade dele nem tá tão alta. Não, exatamente. Né? Por isso Nem que eu tá digo que a sensação não é das melhores, assim, se você olhar para ele em si. Mas a maneira como o país, a imagem do país como um todo, talvez seja o melhor momento para ele mesmo, porque a figura dele é uma figura desgastada. Não sei se isso é uma questão muito pessoal, mas ou uma questão do nosso lado de cá, né, do lado leste. Até porque, assim, se a gente olhar a aprovação dos governos, inclusive já foi notícia nossa aqui, o Quebec tem uma das aprovações mais altas, e uma pesquisa feita pelo próprio Partido Liberal mostrou que o Bloco Québécois, que teve uma votação representativa, né, nas últimas eleições, não perdeu essa credibilidade. Sim, verdade, eu lembro dessa reportagem. Então eles apostam, de repente, na impopularidade do Doug Ford em Ontário para tentar captar votos do Partido Conservador. Essa seria o plano. Quer dizer, eles nem devem avançar muito em tentativas de conseguir muitos votos no lado de Quebec, por exemplo. Então eu acho que com ânimos dessa forma, com o Partido Conservador perdendo um pouco de representatividade no país inteiro, eu acho que o cenário, se eles querem recuperar a maioria que tinham antes, se não for agora, não é mais, né? Como eleitora, eu acho que eu sinto mais a questão do Quebec, assim, né? Essa sensação, o termômetro da população daqui. Mas, de fato, se formos analisar só Ontário, pelas notícias da mídia, o Doug Ford é bem impopular, né? Bem mais impopular do que o Eu acho que se o Partido Liberal quer ganhar algum espaço para ter maioria, o principal local para começar a atacar é em Ontário. É verdade, e não é tão difícil assim o Partido Liberal ganhar naquela região. Não tem tanta diferença se você prestar atenção nas plataformas, também não é tão diferente assim. Quer dizer, tem diferenças claro que significativas, mas eu digo que ali é um eleitorado bem diverso e bem aberto às ideias liberais. Eu acho que para o plano do Partido Liberal, eu acho que não teria melhor momento mesmo. Sim, exatamente. Né? Ele tem que aproveitar essa baixa do Partido Conservador na região, ali uma região chave de muita gente para votar. E se de fato, se esperar daqui a um ano, pode ser imprevisível, porque só vai ficar a imagem dele manchada e todo mundo se recuperando, porque, como a OCDE falou, são grandes as chances do Canadá sair bem dessa crise. Principalmente agora, com a questão econômica, né? Depois vai acabando isso deixando de lado, vai ficando só pauta identitária e aí acaba, de repente, perdendo força. E claro que tem que se prestar atenção também que o Partido Liberal já teve maioria no passado, perdeu a maioria em 2019. Quer dizer, é uma imagem que vem se desgastando também. De repente é um tiro no pé. Né? De repente vai convocar novas eleições e pode ser que perca. Pois mas aí chegou a hora dele partir. Então, exato. É a questão cíclica do lado positivo do parlamentarismo, né? De justamente não estar conseguindo governar. Isso é fantástico, né? Não está conseguindo governar, convoca novas eleições e bola pra frente. Isso representa muito mais, né? A vontade do povo. Eu acho bem interessante. Canadá começa a afrouxar as restrições de fronteira para os viajantes canadenses totalmente vacinados. Depois de quase 16 meses de rígidas restrições de viagens, canadenses e residentes permanentes totalmente vacinados não precisarão mais fazer a quarentena de 14 dias ao retornar ao país. Eles também estarão isentos da obrigação de passar os primeiros 3 dias no Canadá em um hotel aprovado pelo governo. No entanto, a isenção se aplica apenas aos viajantes elegíveis que passaram 14 dias desde que receberam um curso completo de uma das 4 vacinas aprovadas para uso no Canadá. As vacinas aprovadas até o momento no Canadá são a AstraZeneca, Johnson & Johnson, Pfizer e Moderna.
Os viajantes devem usar o aplicativo ArriveCan ou o portal da web antes da partida para registrar seus dados de vacinação, bem como os resultados de um teste Covid-19 negativo com menos de 3 dias. O portal ArriveCan pode ser acessado através de aplicativo disponível para Apple e Android ou online através do site do governo federal em www.canada.ca. Os viajantes devem usar a versão mais recente do aplicativo, que será atualizada quando os regulamentos forem alterados. Os viajantes que chegaram ao Canadá antes do dia 3 de julho ainda deverão passar 14 dias em quarentena na chegada, bem como 3 dias em hotel aprovado pelo governo para aqueles que chegarem de avião. A Agência de Serviços de Fronteiras do Canadá alerta: as regras valem apenas para passageiros elegíveis para viajar para o Canadá, ou seja, as regras não mudaram para as demais pessoas. O Canadá não está aberto para o turismo. É claro que com 2 doses de vacina não dá para a gente esperar outra coisa, né? Só faltava continuar com essas, né? Finalmente, né? Finalmente. Eu acho que faz parte do plano de volta à normalidade gradativa, né? Essa normalidade aí, só esclarecendo porque às vezes fica um pouco confuso, ela é para o canadense e o residente permanente que saiu do país e está voltando. O Canadá não está aberto para o turismo. Continua fechado, né? Estrangeiro. Uhum. Ou seja, tem canadense que saiu, se vacinou fora do país e se vacinou com outra vacina que não é aprovada pelo Canadá, também continua tendo essa necessidade de quarentena de 14 dias, mesmo com 2 doses de vacina, né? E também, assim, vale ressaltar que no site do Canadá, do governo do Canadá, você também pode descobrir se algum parente seu pode entrar aqui no país. Existe um teste lá e você responde as questões. E no caso de parente, de um próximo, né, mãe, pai, quem decide é na hora da fronteira. Na fronteira é que vai se dizer se a pessoa vai ou não entrar. Mas existe sim essa possibilidade, porque a gente sentiu, assim, dos comentários de alguns amigos que não vai poder entrar no Canadá. De fato, tem que estar com uma dessas vacinas aprovadas. E o Canadá não está aberto para turismo. Mas existe sempre essa possibilidade de ser aceito o parente próximo. Tem umas regras de elegibilidade, né? Sim. Se você estiver dentro dessas regras, que nós já mencionamos aqui também, né, no programa, que de uma questão de ajuda para a família, né? Sim, enfim. obviamente que a pessoa que está fora do país vai se assustar, porque essa autorização de entrada ela é dada pelo oficial no Aqui país, já, né? aqui já. Então talvez isso iniba muita gente. Muita gente fica com medo até de vir, né? Sim. Porque pode acabar voltando no mesmo avião. Mas não é impossível. Pode acontecer também de ser barrado, né? Sim. Se não cumprir as exigências. Então vale a pena realmente verificar, checar antes de embarcar. Porque não está de fato aberto para turismo. Ainda não. E de fato tem que, se for o caso de vir, não precisar ajudar algum parente aqui, tem que ficar mais de 15 dias, porque se essa duração da viagem for inferior, eles vão considerar como um turismo, alguma coisa do tipo, e não necessariamente turismo, mas aqui a regra diz mais de 14 dias, mais de 15 dias. E eu acredito também que quando começar a voltar a abertura para turismo, também deve ser para alguns países, com algumas vacinas, né? É uma reabertura progressiva. Exato, essa é a primeira ação. E a fronteira com os Estados Unidos ela está fechada, permanecerá fechada, né, para turismo até o dia 21 dos americanos para vir para cá. E após isso eles vão repensar, então ainda não está definido. Eu acredito que com os 2 países já com grande parte da população vacinada, espero que agora deva ser o último anúncio, né? Porque eles renovam a cada 15 dias renova, quer dizer, eu acho que agora deve ser a última vez que vai permanecer fechado, claro, com diversas regras, né? Como as 2 doses de vacina. Bombeiros de Vancouver alertam sobre grandes perigos de incêndio urbano. Enquanto incêndios florestais vêm tomando conta da Colômbia Britânica, o Corpo de Bombeiros de Vancouver implora aos residentes para serem mais cuidadosos. Segundo o capitão Jonathan Gormick,
após uma semana de calor recorde, até mesmo o funcionamento de aparelhos externos, como lavadoras de pressão ou geradores, podem causar um incêndio repentino. Atividades particularmente arriscadas para incêndios urbanos podem dar multa de até $500, como, por exemplo, pontas de cigarros jogadas acesas. Fogueiras também estão proibidas em toda a cidade, até mesmo em propriedades privadas. No momento, churrascos ainda são permitidos nos parques da cidade, mas se a taxa de perigo piorar, eles podem ser proibidos até que as condições melhorem. A classificação de perigo de incêndio da cidade está atualmente definida como alta, o que significa que levaria muito pouco para provocar incêndios na grama ou arbustos de propagação rápida. Segundo o comunicado do Corpo de Bombeiros, o pior culpado pelos incêndios urbanos são pontas de cigarro descartadas. Elas foram responsáveis por quase todos os incêndios em áreas verdes da cidade, especialmente aqueles arremessados de veículos. Fumar já é algo proibido em parques e instalações recreativas da cidade. As autoridades pedem aos fumantes agora que usem as caixas descartáveis fornecidas onde estiverem disponíveis. Até a noite de domingo, BC contava com mais de 180 incêndios florestais ativos. De acordo com o Serviço de Incêndios Florestais, mais da metade dos incêndios foram causados por humanos, enquanto 31% resultaram de raios. 2 pessoas morreram como resultado de um incêndio que se espalhou rapidamente e destruiu a maior parte da cidade de Lytton no início desta semana. As autoridades informam que os evacuados devem se registrar no serviço de suporte de emergência online, quer tenham ou não acesso aos serviços de um centro de evacuação. Aqueles que não conseguirem acessar o registro online podem ligar para o serviço de suporte de emergência no número 1-800-585-9559. Aqueles que procuram seus entes queridos podem entrar em contato com a Cruz Vermelha Canadense para serviços de reunificação familiar pelo telefone 1-800-863-6582. Meu Deus, é impressionante, porque assim, não há muitos dias atrás eu comentava com uma amiga que uma das desvantagens de morar em BC seria, para mim, pelo menos, de acordo com o que eu vejo as postagens das pessoas do lado de lá, né, é não ter aquele calorão de Montreal, aquelas temperaturas extremas, porque sim, é extremo para o frio, mas também é extremo para o calor, e em certos momentos isso é gostoso, ter um extremo quente, né, poder mergulhar numa piscina num dia muito quente, e que em Vancouver seria uma coisa mais amena, mas, como podemos ver, não é o que está acontecendo. Temperaturas recordes e incêndios, 180 focos de incêndio, isso é assustador. Em Vancouver, que tem uma fama de ser uma cidade onde se chove muito, mas no verão se chove muito pouco, né? Exato. Então, quando realmente tem ondas de calor dessa forma, e já num lugar muito seco, fica realmente muito, muito perigoso, porque a gente reclama até às vezes de dias muito quentes aqui, mas tem esses dias muito quentes que você até falou que dá para aproveitar de repente numa piscina, mas no lago. Mas não é seco, né? Mas não Essa é a seco e de diferença, repente no outro dia chove e fica essa variação. Então, realmente é um risco muito grande. E muitas famílias, né? Muitas famílias desabrigadas. Todo ano acontece, né? Incêndios naquela região do lado... Mesmo nos Estados Unidos é a mesma coisa, Sim, a mesma situação. É uma situação muito, muito triste. Que bom que tem esses suportes aí para essas pessoas, esses desabrigados. E muito triste para aqueles que estão procurando até familiares, muitos desaparecidos numa situação dessa. É uma situação muito difícil realmente para todos ali. Cirurgião quer banir escovas de metal para churrasqueira após dezenas de feridos. Cirurgião de Ontário está convocando o Ministério da Saúde do Canadá para proibir as escovas de cerdas metálicas usadas para limpar churrasqueiras, uma vez que o número de ferimentos graves continua a crescer. Em menos de 5 anos, o Ministério da Saúde recebeu relatórios de 46 ferimentos causados por minúsculas cerdas de metal que caem das escovas e acabam sendo engolidas. Em junho, um menino de Manitoba de 6 anos foi hospitalizado depois que uma cerda de arame ficou presa em sua garganta enquanto ele comia costelas. O pai do menino disse que os médicos lhe disseram que poderia ter sido muito pior se a cerda tivesse penetrado no estômago da criança. O cirurgião Dr. Lee Bishop diz que viu cerdas de metal causando perfurações no estômago, intestino delgado e esôfago.
Para ele, as cerdas de metal deveriam ser proibidas, pois já existem alternativas mais seguras como raspadores de madeira. O Ministério da Saúde encomendou ao Standards Council of Canada o desenvolvimento de novas diretrizes. Espera-se que eles sejam lançados nos próximos 12 a 18 meses. Enquanto isso, o Ministério da Saúde recomenda inspecionar regularmente as escovas para ver se há sinais de danos, inspecionar grelhas e alimentos para ver se há cerdas soltas e parar de usar escovas com cerdas de metal que podem se soltar e grudar nas grelhas. Olha, eu não sei se eu rio ou se eu choro. Porque tem umas coisas, assim, que acontecem na vida que eu, pelo menos, assim, eu me considero paranoica com acidentes. Eu estou sempre pensando onde pode estar o próximo acidente. É paranoia, né? Mas eu nunca pensei nisso com a churrasqueira. Eu nunca pensei, até eu ouvi de amigos dizendo, você usa essa escova? Porque eu ouvi notícias assim, quer dizer, as notícias existem, e desde que eu ouvi isso, eu continuo tendo essas escovas, mas não uso mais, até porque elas são muito populares. Se você for procurar por escovas para limpar churrasqueiras, vendidas nas mais diversas lojas... É o que isso? Eu nunca vi. Você nunca viu? Nunca prestei atenção. É tipo uma palha de aço? Não é uma palha de aço, é uma escova mesmo. Então tem cerdas de metal e para ser bem sincero, eu acho uma das coisas mais eficazes para limpar a churrasqueira. Então ela realmente é muito eficaz. Mas depois que você termina de usar a escova, você vê as cerdas grudadas na churrasqueira? As cerdas podem se soltar e eu já vi a cerda solta. Mas ela não cai na churrasqueira lá no fundo? Não, porque às vezes tem gordura, alguma coisa assim, ela fica colada. Então, imagina um fiozinho de arame bem fino numa coloração próxima da grelha e que fica colada ali. Então, quando a pessoa coloca a carne, aquele aramezinho pode ficar colado na carne ou até penetrar a carne. Então, quando alguém vai comer, esse arame entra e perfura a garganta, e perfura estômago, esôfago, né, intestino. Enfim, é um risco muito grande. Então, um alerta aí que o Ministério da Saúde está fazendo, junto com esse doutor que está puxando essa campanha. Os brasileiros aí que gostam de churrasco, não usem mais, gente, pra quê? Então, e é o que eu falei, elas realmente são muito eficazes, mas não existem são eficazes, elas matam. Existem outras soluções, né, muito melhores, que não correm esse risco, né? Então, a própria, como você falou assim, a palha de aço, existe uma escova de palha de aço que ela é muito melhor, por exemplo, ela não solta cerdas. Existem algumas, inclusive, que na propaganda dela, como acontece nesses casos, ele enfatiza que não soltam cerdas, né? Então devemos procurar aí essas soluções. Mas né? a gente não precisa esperar pelo Ministério da Saúde canadense, não, para parar de usar essas coisas, não. Então, porque já temos as informações, já sabemos dos perigos e não vamos nos arriscar. Inclusive, eu achei curioso que a própria matéria diz o seguinte, né? O Ministério da Saúde recomenda inspecionar as escovas, inspecionar a churrasqueira, inspecionar a carne e parar de usar a escova. Ou seja, já recomenda parar de usar a escova logo, que é a melhor coisa, né? Não precisa proibir. Façam campanhas dizendo que isso é perigoso e mais notícias como essa aqui para alertar todo mundo para justamente buscarmos outras opções, como os raspadores de madeira, por exemplo, que não é a minha opção preferida. Ai, gente, a gente pode morrer de qualquer jeito, né? Então, mas é uma solução aí para evitar esse tipo de problema. Quantas formas de morrer que existem? É assustador. Basta estar vivo, né? E este foi o resumo das principais notícias desta semana no Canadá. Agradecemos pela sua audiência e pedimos que você compartilhe este episódio. Para você que nos acompanha através de uma plataforma de podcast, nós também estamos no YouTube. Confira a sua inscrição e ative as notificações para ficar sempre ligado na nossa programação. Até a próxima! Tchau, até a próxima!